Bom, vamos falar agora um pouco sobre o tipo de informação, né? Existe sempre a questão dos dados de entrada, a transformação e a informação na saída, né? Isso existe em qualquer área. Por exemplo, na psiquiatria, né? A psiquiatria você tem uma série de entrevistas, você pode escutar a pessoa falando por um determinado tempo, são os dados. Essas anotações vão levar a determinadas conclusões que serão a informação acerca do indivíduo, né? A estatística, ela é basicamente isso. Você tem lá, por exemplo, pesquisa de opinião acerca de eleições e outras coisas. Você tem, na verdade, uma série de formulários de entrada que podem ser feitos na rua, não são alguma coisa feita pelo computador. Essas informações são consolidadas para ter uma média estatística, né, daquilo que seria a preferência de forma geral, né? Então, a informação, ela é o resultado do processamento dos dados de entrada. Esses dados podem ser dos mais variados tipos, não são necessariamente computadorizados, podem ser manuais, né? A saúde da empresa, por exemplo, ela pode ser observada através do seu nível de contabilidade, nível de finanças, que são vários, que só se obtém a partir dos dados que seriam as diversas vendas pontuais, as compras e toda a relação entre elas, né? A qualidade da informação é uma coisa crucial para o sistema de informação. Ela precisa ser precisa, né? A informação não pode ter uma série de nuances que são desnecessários para aquele problema específico, né? Se você vai fazer um sistema que cuide da parte financeira, eu não preciso de informações ali referentes à parte meteorológica, né? Então, assim, a informação é precisa, ela tem que ser exata, né? Ela não é necessariamente uma informação desconexa. Ela tem que ser completa, né? Você tem que ter uma informação que te traga tudo aquilo que você necessita, né? Você não pode ter uma informação parcial, né? Você precisa de uma informação confiável. A questão da confiabilidade hoje em dia tem sido muito explorada, né? Fala-se muito sobre as fake news, né? Qual a origem da informação? Essa informação é confiável? Ou essa informação é uma informação viciada? É uma informação que traz ali erros de processamento, né? A informação ela tem que ser relevante, né? Ela tem que ser relevante para o contexto. Você tem toda uma série de necessidades, você tem que ter uma informação que faça parte do seu problema. Informações adicionais, por mais completas e confiáveis que sejam, são desnecessárias, né? É claro que isso é uma regra que nem sempre pode ser seguida, porque você tem um sistema de Big Data que procuram justamente a informação que você não tem na original, né? Mas, de forma geral, a informação ela tem que ser relevante, né? Ela tem que ser no tempo correto. O que quer dizer isso? Ao longo do tempo, a informação vai se modificando, os costumes, as práticas estão sempre sendo modificados. Então, a informação ela tem que ser obtida naquele momento em que ela tem relevância, né? Não adianta ter uma informação depois do tempo correto ou antes do tempo correto. A ideia é que a informação chegue a tempo de suprir a solução de determinado problema, né? Você também tem a questão da economia. Uma informação não pode ser cara demais, né? O processo de obtenção da informação, normalmente, ela tem que satisfazer um viés econômico, né? Ela tem que ser uma informação precisa, informação exata, ela tem que ser bem organizada e ela não pode ser muito cara para se obter, né? Agora, o que é caro? Depende muito do seu objetivo. Por exemplo, a exploração de um poço petrolífero pode necessitar de uma informação que seria gerada por uma simulação. E essa simulação poderia custar alguns milhões. E pode, inclusive, chegar ao final e chegar à conclusão de que a exploração não vai dar certo, né? E justificou-se gastar alguns milhões para essa simulação? Sim, ele deu a informação necessária para que não se gastasse bilhões para fazer um poço, né? Então, a informação ela tem que ser uma coisa econômica. A informação ela existe em diferentes níveis. Basicamente, os três principais são estratégico, gerencial e operacional. No nível operacional, nós falamos do usuário, não falamos da coleta de dados na ponta. Seriam sistemas focados mais na parte de entrada de dados, na parte de pequenos acompanhamentos de forma geral.
A gerencial seria o acompanhamento de mais alto nível, seria a organização da equipe, controle da parte tática do sistema, né? E a estratégica se refere aos rumos da empresa. Se refere àquela informação crítica que vai definir quais seriam os novos procedimentos da empresa ao longo do tempo. Aliado a isso, eu tenho funções empresariais, né? Um sistema qualquer ele pode satisfazer diferentes funções, né? Entre elas a produção, né, que seria bem ou serviço, que seria a finalidade da empresa, seria a atividade fim da empresa. Você tem vendas e marketing, você tem recursos humanos, finanças, contabilidade, entre outros. São diferentes setores, né? E isso aí seriam diferentes funções exercidas pelo seu sistema de informação. Note que um sistema ele pode ser composto de vários subsistemas. Bom, você tem sistemas para as diferentes funções nos diversos níveis. Qualquer setor pode apresentar tanto o nível operacional, gerencial, quanto estratégico, né? Você tem normalmente a gerência de vendas, você tem a estratégia de vendas, você tem o operacional de vendas, né? É uma das vertentes, né? O estratégico normalmente ele consolida todas as áreas, mas você pode ter a divisão de diferentes sistemas em diferentes níveis, né? Você tem também um grande relacionamento entre os sistemas existentes, né? Por exemplo, se você tem lá um PDV, onde foi feita uma venda qualquer, seria um ponto de venda, aquela informação vai para um banco onde você tem um controle de vendas. Gerencialmente, o gerente vai ter um controle de todo o valor que foi recebido, todo o acompanhamento de vendas e até mesmo de como estão indo seus funcionários, qual seria a produtividade de cada um. E dali ainda gera informações para outros sistemas de nível estratégico para poder fazer projeção de compras e vendas a longo prazo, né? Isso já satisfaria ao pessoal da diretoria, né? Vamos observar uma figurinha falando um pouco sobre esses diversos sistemas. Aqui eu tenho sistemas de apoio ao executivo, chamados de SAS, que ficam no nível estratégico. Normalmente se refere à estratégia da empresa para, vamos dizer, um prazo maior, talvez quinquenal. Você tem no nível gerencial, sistemas de gerenciamento seriam os SIGs, sistemas de apoio à decisão, que seriam SAT, né? Sistemas de informação gerencial se refere a acompanhamento de vendas, sistema de acompanhamento de produtividade, tá? E sistemas de apoio à decisão se refere a sistemas que te dão de informações necessárias para tomar decisões no nível tático, né? Abaixo fica o nível operacional, que é justamente o usuário, é o vendedor, é a pessoa que está lá embaixo vendendo, usando a primeira entrada de dados. Seriam sistemas de trabalhadores de conhecimento, né? E sistemas de processamento de transações. Os processamentos de transações são os mais comuns, seriam as vendas e tudo mais. E os sistemas de trabalhadores de conhecimento se referem ao quê? São os sistemas de auxílio, como editores de texto, planilhas e tudo mais. Bom, voltando. Um elemento essencial nos sistemas seria a questão da eficácia e da eficiência. Não importa o nível, né? Um sistema tem que ser eficaz no sentido de que ele completa a sua tarefa, né, de forma perfeita, né, ou pelo menos quase perfeita. Ou seja, eficaz é quando ele faz aquela tarefa com a máxima qualidade. E eficiência é quando você consegue atingir determinadas tarefas com menor custo. O sistema não pode ser caro demais, senão a operação dele seria inviável, né? Não adianta ter um sistema milionário e perfeito, né? Bom, quais são as influências negativas sobre a eficiência, né? O que pode atrapalhar a eficiência de um sistema? Que normalmente o custo é uma variável essencial. Refrigeração é um elemento que pode atrapalhar a parte de hardware. Pouca memória, isso é muito comum, tá? E o que justifica muito isso é o seguinte: quando você não tem mais memória, você vai acessar o disco. Seria porque você não tem mais memória para poder trabalhar. E nesse acesso ao disco, a velocidade é muito menor, então o sistema fica muito mais lento, né? Um HD cheio também, porque você não tem mais como fazer swap de memória quando a coisa fica crítica. A rede com baixa qualidade, uma rede
lenta é horrível para qualquer sistema, tanto se comunicando com a internet, quanto na intranet, com banco de dados. A quantidade de acessos, né, também é uma coisa crítica. Se tiver muitos usuários, pode ser que o sistema possa ficar lento, o que justifica, inclusive, um tipo de ataque hacker, no qual eles colocam várias máquinas acessando um servidor para fazer com que ele seja derrubado. Eletricidade instável, inclusive podendo queimar equipamentos. Uma base de dados desestruturada, uma base de dados mal organizada, que não foi planejada da forma correta, ou se ela estiver muito cheia, não tiver mais espaço e você tiver uma indexação ruim. Esses são apenas alguns dos fatores que podem diminuir a eficiência de um sistema de informação.